Alguém está com privacidade, mas deu certo. Ok, tá certo. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje vai ser bem rápido. Primeiro, para vocês estarem fazendo atividade de preferência hoje, né? Atividade de hoje. E também para vocês já ir cuidando nos projetos de vocês da feira virtual que vai acontecer no dia 17. Vocês têm até o dia 10 para entregar os vídeos, né? Vou repostar o link de entrega dos vídeos lá no WhatsApp. Ele já se encontra na sala do Google, né? Se vocês procurarem, vai estar lá. Inclusive, eu vou colocar uma parte só específica onde se encontrar o link para a entrega dos vídeos, para que vocês não tenham dificuldade de localizar, mas eu estou sempre repostando nas salas do WhatsApp, tá bom? Então, a ideia hoje é ser bem rápido, até mesmo para que vocês possam estar providenciando e não estar acarretado muito, né, a respeito da atividade, e que vocês também já possam estar aí cuidando dos seus vídeos da feira. Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito da feira, quiser falar aí rapidamente, para a gente tirar aí a conclusão antes de começar aí a resolução das questões de hoje para vocês fazerem a atividade. Alguém tem alguma dúvida a respeito da feira que queira perguntar? Chegou aí a Carla Patrícia. Pode perguntar aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da feira, pode perguntar. Chegou a Sara também. Ninguém tem dúvida? Nada? Então, eu posso começar, né, a aula de hoje. Então, bora lá. Então, vamos lá. Aqui ninguém quer perguntar a respeito da feira. Eu espero que estejam todos aí encaminhando seus respectivos projetos, né, para que a gente não possa ficar atropelado aí para a próxima semana, que é a última semana já de entrega, né, a próxima semana. Eu espero que estejam todos bem encaminhados aí, os seus respectivos trabalhos. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, aqui a nossa apresentação, né? Nossa aulazinha rápida, vai ser rápido, é sem questão, aí vocês já vão cuidar na atividade, já está liberada lá na sala do Google. Chegou alguém ainda aí? Eita, que o pessoal tem a mania de chegar atrasado, né? Tá bem atrasada, viu, Lorena? Daqui a pouco eu boto teu nome na frequência. Já fiz a frequência, já comecei aqui a aula, então a gente já vai aqui. Vamos lá. Então, hoje na parte só de aplicação, as 5 questões, vai ser bem rápido, né? Então, aqui na primeira questão, que a gente vai fazer uma bem parecida também na atividade de hoje, fala que a diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador é de 12 volts, né? Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, ou seja, DDP igual a FEM, né? Curto-circuito, fechou? Então, você vai ter a corrente máxima aí, né? A corrente elétrica fornecida pelo gerador é de 5 amperes. Então, nessas condições, a resistência interna do gerador é de, quer saber em ohm, né? É igual, você vai aqui encontrar o valor, eu já sei aqui que a resposta é 2,4. Então, ó, você vai pegar aqui que o U é igual ao E, né? Que é a força eletromotriz. Então, o que é que você vai ter? Então, se o U é igual ao E, então você vai ter o quê? Que o E é igual a RI, certo? Então, é só igualar isso aqui a zero, se vocês quiserem também, certo? Não tem problema nenhum. O importante é que você saiba que a DDP fornecida ou a força eletromotriz fornecida é igual ao produto da resistência interna vezes a corrente. Então, com isso, você vai descobrir aí a resistência interna do gerador nesse curto-circuito. Então, vai ser os 12 volts. Eu quero saber o R e o 5, que é a corrente que ele fornece no curto-circuito. Então, joga lá o 5 dividindo 12, né? Então, 12 dividido por 5 dá 2,4 ohm, tá bom? Na questão 2, né?
também bem simples, e vai ter uma idêntica na prova também para vocês. O máximo que eu posso é diferenciar os valores aqui, ou de R, ou de I, ou da própria força eletromotriz. Então, tem-se um gerador de força eletromotriz 12 volts e resistência elétrica, né, resistência interna de 2 ohms, determine a DDP nos terminais para que a corrente que atravessa tenha intensidade de 2 amperes. Então, pela regra, né, a regra dos geradores, U é igual à força eletromotriz menos RI, né? Então, se a força eletromotriz é 12, o R é 2 e o I é 2, 2 vezes 2 é 4, então você vai ter o quê? Que a DDP entre os terminais vai ser 12 menos 4, que dá 8 volts, né? Já estava aqui a nossa resposta, né? Na questão 3, né, fala de uma bateria elétrica que possui uma força eletromotriz de 1,5 volts, mesma coisa, eu posso alterar ou a resistência, ou a voltagem, ou a corrente, né? Mas a questão é a mesma lá que já está na atividade. Qual a diferença de potencial em volts, né, entre os polos dessa bateria se ela estiver fornecendo 1 ampere a lâmpada, né? Então, eu quero também saber o mesmo U, né? A força eletromotriz é 1,5, a resistência eterna é 1, e a corrente que se passa aí pelo resistor, né, é 1. Então, 0,1 vezes 1 é 0,1. Então, você vai ter o quê? 1,5 menos 0,1. Dá 1,4 volts. Né? Você vai marcar aqui também a questão. Cuidado que tem gente que quer querer marcar mesmo. Não marque a mesma. Verifique se os dados para fazer a mesma sequência, gente. Faça a mesma repetição. A questão 4, né? Considere duas situações, né? Na situação A, a lâmpada que está ligada direto, ela acende, né? Como se fosse ligada em paralelo, né? E na situação B, né? Eu tenho duas lâmpadas ligadas em série aqui, né? Vocês sabem que quando eu ligo em série, o que acontece? Ele divide a tensão, consequentemente vai mudar também a corrente, né? Então, sabemos que a luminosidade não será a mesma, né? Porque aqui você tem a lâmpada, uma lâmpada só, pegando a carga de uma bateria. Aqui eu tenho duas lâmpadas pegando a carga toda da bateria. Então, as duas vão dividir entre si. Então, essas coisas vocês precisam estar lembrando, né, direitinho, para vocês poderem encontrar aqui a alternativa que corresponde. Então, a letra A mesma luminosidade? Não, porque aqui você tem uma ligada, tem total. Aqui são duas, vão dividir entre si. A maior intensidade de corrente. Não tem como na B ter maior intensidade de corrente, uma vez que vai ser a mesma carga, e agora eu tenho duas lâmpadas. Então, não tem como ser maior, né? Menor intensidade de corrente, que é a nossa resposta, né? Exatamente porque, como agora eu vou ter que pegar da mesma carga, dividir entre as duas essa corrente elétrica. Então, vai ser menor aí a corrente elétrica. Então, tanto a corrente quanto a DDP vão diminuir, né? Mas aí a gente, como aqui não tem nada de DDP, então a gente vai usar aqui a de menor corrente. E a letra D, ele fala aqui de maior luminosidade, não tem como ser, né? Que no caso aqui a máxima está na A e não na B, né? Essa é a ideia que ele quer saber em relação à situação B. Então, a resposta é a letra C. E a última aí, para a gente fechar, né? Vamos falar de receptor. Qual é a diferença de receptor e gerador? O receptor, ele vai ser alimentado, né? Aí a DDP, né? Então, nesse caso, você tem um acréscimo, né? Então, qual será a força contra-eletromotriz de um receptor elétrico que possui resistência interna de 2 ohms, né? Quando submetido a uma DDP de 200 volts, né? Então, ele vai ter um acréscimo, né? Aí no caso, né? Então, ele quer saber a força contra-eletromotriz. Então, sabemos que ela aqui vai ser menor do que a DDP aplicada, né? Porque uma vez que a força eletromotriz mais essa partezinha que vai dar a DDP. Diferente lá do gerador, né, pessoal? É percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Então, a mesma coisa, eu posso mudar um desses elementos, mas a forma de fazer é a mesma, tá bom? Então, aplicando a equação de receptor, nós temos que o U é a FEM, né, que é a força eletromotriz ou contra-eletromotriz, né? Mais, né, porque lá nos geradores é menos, nos receptores é mais. É só lembrar disso, viu, pessoal? RI, resistência interna e corrente. Então, como o U aqui é 200, força eletromotriz é o que eu quero saber, o R é 2 e a corrente é 20. 2 vezes 20, 40. Então, nós vamos ter o quê? Jogando aqui o 40 para lá com o sinal trocado, né?
200 menos 40, 160 volts. Aí vocês vão marcar aqui na letra A, 160 volts. Tomando cuidado daquilo que eu disse para vocês. Eu posso mudar os termozinhos aqui. Então, a maneira de fazer é essa, mas não quer dizer que o valor vai ser o mesmo. Então, basicamente é isso aí, viu, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Eu já liberei a atividade, vou colocar lá direitinho. Hoje, nosso tópicozinho é só esse aí, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Antes de eu encerrar aqui, para vocês fazerem. Ninguém? Pois eu vou botar a atividade lá no grupo e aí vocês já estão despachados, viu? Hoje é light. Hoje é light para exatamente vocês cuidarem na atividade e cuidarem também nos vídeos de vocês da feira.